Meu Deus, que presença. Que presença de Deus nesse lugar, Jesus. Mateus, capítulo 4. Coloque a mão sobre a palavra. Esteja em oração comigo. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos essa palavra a Ti, Pai. Neste sábado, o Senhor, meu Deus, falou em meu coração, segundo a Tua palavra. E esta é a mensagem, Pai, que o Senhor nesta noite reservou à Tua igreja, aos Teus filhos. Fique à vontade no nosso meio. Fala, Senhor, de forma poderosa, de forma graciosa, grandiosa, Pai, para que não haja dúvidas daquilo que o Senhor está falando nesta noite. Pois hoje, Senhor, eu sei que o Senhor vai falar no mais íntimo do coração dos Teus filhos, porque a Tua palavra, Pai, é o que nos dá a direção. Fique à vontade, Jesus, pois assim nós te pedimos. Amém. Senta aí em nome de Jesus, glorificando esse Deus maravilhoso. Amém. Queria que você dobrasse a sua atenção para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 vai dizer: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, então teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Então o diabo o conduziu até a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Então contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs, e o que, igreja? E o que, igreja? E o que, igreja? E propôs. Ai, ai, ai. E fez o que, igreja? Eu amo a Bíblia, irmãos. O que o inimigo fez? Propôs a Jesus. A palavra propôs vem de proposta. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e Jesus inicia seu ministério.
Olha para mim, irmãos. Eu sei que você já ouviu essa palavra muitas vezes. Mas algo, ele sussurra em meus ouvidos esta semana. E eu tenho feito todas as manhãs um devocional, aonde eu acordo, eu não faço mais nada. Eu não faço nada antes de pegar a Bíblia e estudá-la e ler. E o Senhor essa semana me deu Mateus 4. Eu abri e comecei a estudar, porém ele disse, leia na King James. E eu fui ler na versão King James. E em poucas traduções bíblicas me fornece esse final. E Jesus inicia o seu ministério. Eu não encontrei na tradicional, na NVI. Não encontrei, pastora, na corrigida, na nova versão. Eu fui encontrar na atualização da King James. E Jesus inicia o seu ministério. O grande ministério, ou grande mistério de Mateus 4, não está quando Jesus sente fome, ou quando o diabo o tenta, mas sim que após os 40 dias de tentação, aí sim ele vai dar início ao seu ministério. E aí eu falo, Pai, por que o Senhor não me revelou isso antes? Essa pérola, ele disse, porque tem um tempo certo. Então presta atenção. Jesus, quando vai iniciar o seu ministério, está com 33 anos. Algumas pessoas e até historiadores insistem em dizer que o ministério de Jesus começou com 12. Porém, a maior idade naquela época era 30 anos. E Jesus, ele vai começar, ou melhor, perdão, ele vai começar com 30 anos seu ministério. Com 33, Jesus, ele vai à cruz. Então, com 30 anos, Jesus vai dar início. E eu aprendo com isso aqui, pastora, porque não existe ministério que comece antes dos 40 dias da aprovação. Presta atenção nisso. Todos que começam seu ministério antes do tempo da tentação é porque já aceitaram a proposta. Eu vou repetir isso aqui. A última fase da tentação de Satanás é: e lhe propôs Satanás. E fez o que, igreja? E lhe propôs. A palavra propôs é derivada da palavra proposta. Meu Deus. Então, eu vou começar a entender que Jesus Cristo, ele foi levado para o deserto para ser o quê? Tem certeza? Ele foi levado para o deserto para ser o quê? Provado. Mas essa provação era em cima de uma proposta. O deserto de Jesus foi imposto para que ele recebesse uma. Vem comigo. Jesus é levado ao deserto para ser provado. A provação revela a proposta de Satanás. O deserto de Jesus é um tipo de jardim do Éden. Eu vou fundo, hein? O deserto de Jesus é um tipo de jardim. Ali Jesus recebera a mesma proposta que Adão recebeu. O deserto era o que, igreja? Era o jardim. O mesmo jardim que Adão estava. Porém o cenário agora é diferente. Jardim fala de lugar de descanso.
Jardim fala de lugar de repouso. E de fato Deus criou o jardim do Éden para que o homem pudesse repousar, não precisava trabalhar para comer. Ali ele tinha experiências, porém Jesus está no mesmo lugar, porém com um cenário diferente, com uma proposta igual. A proposta é a mesma. Olha aqui, o jardim do Éden era o lugar do propósito de Deus para com o homem. Ali Deus revelaria coisas extraordinárias. Ali o homem poderia ver a essência de Deus. Olha aqui para mim, qual é o ambiente que mais recebemos a presença? Experiências. Qual é o momento que mais somos submergidos em Cristo? Fala para mim, é no jardim? É no jardim? É aonde que nós somos submergidos. Mas não fomos feitos para receber revelações no deserto. Fomos feitos para receber revelações aonde? No jardim. Só que como Adão recebe a proposta e aceita a proposta no jardim, Deus agora vai criar um outro cenário por meio da pessoa de Jesus Cristo. Já que vocês não aceitaram receber a divina revelação dentro do jardim, agora eu coloco vocês no deserto para que eu possa revelar a minha glória. Então o homem que recebia a glória, a presença, a graça, a unção dentro do jardim, agora só recebe graça, presença, glória dentro da onde? Porém, o mesmo Satanás, o mesmo diabo, a mesma serpente que tentou Adão dentro do jardim, tenta o homem dentro do deserto. Por quê, pastor? Porque o diabo não está preocupado com a atmosfera, não está preocupado com o ambiente, ele está preocupado em que o homem vai receber aquilo que ele não vai poder receber mais. Se você pensa que Deus está preocupado com o ambiente que você está, e o ambiente onde eu estou é um ambiente onde provoca Satanás, não é um ambiente. O que provoca Satanás é aquilo que Deus está preparando para você. Por quê? Porque ele não pode receber mais, ele não pode ter mais. Então presta atenção. Jesus vai para o deserto. O deserto então era o lugar do quê? Propósito. Fala comigo, deserto é lugar de propósito. Propósito para que eu possa ver, para que eu possa enxergar, para que eu possa ter, para que eu possa romper, para que eu possa ir além, para que eu possa ultrapassar. Deus te colocou nesse deserto para que você possa ir além, para que você possa romper, para que você seja corrigido, para que você seja exortado, para que você sinta o peso do cajado na tua cabeça. Porém, o Senhor me fala isso aqui, ou melhor, eu vou fazer uma pergunta ao Senhor, pastor. Se o Éden, o jardim do Éden era o lugar do propósito, eu vou fazer essa pergunta aqui. A pergunta que me fiz, e fiz também a Deus, foi: por que Deus permitiu Satanás entrar no jardim do Éden, se ali era o lugar de propósito? Por que Deus permitiu a serpente, pastora, entrar no jardim? O jardim não era um lugar restrito, reservado. O jardim não era um lugar de encontro. Por que Deus deixou a serpente? Ou você acha que Deus não viu ela entrando? A resposta de Deus para mim foi: para que a proposta revelasse o que estava dentro do coração do homem.
Eu vou repetir, porque se você estiver pensando em outra coisa, tu não vai entender a palavra. Eu vou repetir. Por que Deus deixou a serpente? A pergunta que muitos fizeram: por que Deus não matou logo o diabo? Por que Deus não jogou o diabo no inferno logo e aprisionou? Porque Deus permite que o homem receba a proposta. Por que, pastor? Porque a proposta revela aquilo que está dentro do meu coração. A proposta vai revelar aquilo que eu sou, aquilo que eu quero. Então presta atenção nisso. A serpente entra e Deus está o quê? Observando. A proposta chega e Deus está te olhando. O amigo bate no teu portão e Deus está observando. O WhatsApp chega com a oferta e Deus está te observando. Ai, ai, ai. O convite chega para fazer determinadas coisas e Deus está te observando. Deus está te observando quando você entra lá no banheiro. Deus está te observando quando você fecha a porta para ninguém ver. Deus está te observando porque Ele vai deixar você receber a proposta, para que a proposta revele aquilo que está no seu coração. Então a proposta revela aquilo que está onde? Olha aqui para mim, levanta a cabeça. Deus está vendo quando você leva uma cajadada e que o diabo fala no teu coração assim: sai da igreja, você foi humilhado, vai para um lugar mais fácil, aonde não tem correção, vai para um lugar onde ninguém te corrige. Deus está vendo a proposta que você está recebendo, e Deus está vendo que você está gostando. Deus está vendo que você está paquerando a proposta. Deus está vendo a proposta que Satanás te fez para abandonar a obra de Deus. Deus está vendo quando Ele preparou aquele dossiê. Não tem um dossiê? Sabe o que é um dossiê, pastora? O dossiê é uma proposta que ela é formulada, ela é preparada, adornada. Não é uma proposta que se faz assim, é uma proposta que se prepara. Deus está vendo o dossiê que foi preparado para te apresentar. Porém, a proposta às vezes ela é tão deliciosa e tão bonita aos olhos que faz você enxergar o que não é para enxergar e esquecer aquilo que um dia Deus te falou. Aquele que põe a mão no arado e retrocede, esse não tem parte comigo. Ué, não deu glória a Deus não? Vou repetir de novo: aquele que põe a mão no arado e retrocede, eu não tenho parte com ele. Aquele que põe a mão no arado e retrocede, eu não tenho parte com ele. Eu não sei o que você está passando, mas uma vez que você botou a mão no arado, queridão, não solta mais. Passa o que estiver passando, viva o que estiver vivendo, não recua. Está escrito: aquele que põe a mão no arado. Deus não vai mudar esse princípio por causa das nossas desculpas. Botou a mão no arado, não recua. Botou a mão no arado, não retrocede. Porque você está no lugar do propósito. Olhe para mim, igreja. Olha aqui, a resposta de Deus foi: permito a proposta para saber o que está no coração. Assim como está escrito em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Olha o que Jesus vai dizer. Assim como Deus levou Jesus para o deserto, pois lá no lugar do propósito, Jesus receberia a proposta para relevar ou revelar aquilo que estava em seu coração. Deuteronômio 8:2.
e te lembrarás de tudo pelo caminho o qual o Senhor Deus te guiou pelo deserto durante 40 anos para te humilhar. Quem disse que Deus não humilha? Vai ler Bíblia. Quem disse que Deus não humilha? Humilha. Está escrito na palavra: eu levei você para o deserto para te humilhar. Eu levei vocês para o deserto para provar vocês e para saber o que guardavas no vosso coração. Deus levou o povo para o deserto para humilhá-los, porque a humilhação revela a minha essência. A humilhação revela quem eu sou de verdade. A prova revela se eu sou. Não adianta você dizer que é crente só porque você fala meia dúzia de mistério, ou porque você faz meia dúzia de obra social, ou porque você envia um WhatsApp para alguém dando uma palavra. A gente só conhece crente é no meio do deserto, do fogo, do vale, da prova, no meio da dor. Então eu levei vocês para humilhar, para provar e para saber aquilo que estava no coração de vocês, e se guardariam os meus mandamentos. Então o deserto ele serve para duas coisas: para que eu receba uma proposta e para ver se realmente eu estou guardando os mandamentos do Senhor. Você não pediu uma resposta a Deus nesse culto? Está aí. No deserto Deus conheceu o coração do povo. Por isso, irmãos, o deserto que era para durar 3 dias durou 40 anos. Porque enquanto o povo não mudou o coração, Deus permitiu que ele ficasse no deserto. Olha aqui, o sentido da prova e da humilhação é para revelar o que eu sinto e o que eu penso a respeito do propósito de Deus na minha vida. Quer um exemplo? Quer ou não? Quando o Senhor ele foi chamar Jeremias, ele falou: Jeremias, eu te chamo como sacerdote. A função de sacerdote é legal, Jeremias, mas eu não te chamo para ficar em 4 paredes. Eu te chamo para você ir para fora. Vai ser profeta. Se Deus chamasse Jeremias para ser sacerdote, ele não dizia: eu passo de uma criança. Por quê? Está lá escrito, Jeremias capítulo 1, Jeremias filho de Hilquias, o sacerdote. Então o pai de Jeremias era o quê? Sacerdote. Jeremias estava sendo preparado para ser sacerdote. Mas Deus não chamou Jeremias para ser sacerdote. Deus chamou Jeremias para ser profeta. Só que quando Deus fala, vai ser profeta, Jeremias diz: eu não passo de uma criança. E por quê? Porque ele estava mostrando o coração para Deus naquele momento. Aí Deus diz: não diga isso, que tu passas de uma criança. Eu te conheço desde o ventre da tua mãe. Está entendendo, irmãos? O sentido do deserto de Jesus não era para saber se ele tinha resistência. Aí eu mesmo me pego aqui. Isso aqui é muito forte. O sentido do deserto não é para saber se Jesus tinha resistência. O deserto de Jesus não era para saber se ele tinha paciência. No deserto de Jesus ficaria definido se ele aceitaria ou não a proposta. Aí eu aprendo com isso. O que eu aprendo? Eu aprendo que você tem que conhecer o deserto que você está passando.
Porque às vezes aonde você está pedindo paciência, Deus está dizendo, tem que ter resistência. Aonde você está pedindo, eu quero resistência, Deus está dizendo, rejeita as propostas. Talvez você não saiu ainda desse deserto, porque você não entendeu o motivo dele. No caso de Jesus, o deserto de Jesus eram as propostas que ele recebia. E Deus me disse, filho, tem muitas pessoas que nesta semana não estão parando de receber propostas. Vai derrubar aí. Deixa do jeito que está. Pastora, Deus falou assim comigo. Tem pessoas recebendo propostas sem parar. O problema é aqui. Meu Deus. Aqui podemos tirar uma grande lição. Precisamos identificar o tipo de deserto que estamos vivendo. Agora olha essa frase aqui, pastora. Deus me deu isso aqui. Quinta-feira eu subi no monte. Aí Deus fala assim, eu subindo. Passei o primeiro monte, passei o segundo e fui lá dentro da mata, lá dentro da torre. Quando eu estou chegando num caminho estreito, Jesus fala assim, nunca existirá propostas em lugares que não há propósito. Não é possível que você não sentiu essa presença. Eu vou repetir, nunca existirá propostas em lugares que não há propósito. Presta atenção, você só vai receber propostas no mundo espiritual do inferno, no lugar que você tem um propósito. Se você está num lugar aonde Deus não te colocou, ali não haverá conflitos, ali não haverá guerras, ali não haverá pastor para te corrigir. Mas quando você estiver no lugar do propósito de Deus, ali você vai ter repreensão, ali você vai ter disciplina, ali você vai ter batalha, propostas, guerras, confusões, brigas, lutas para que você possa fazer o quê? Aí eu anotei, saia do lugar do propósito e as propostas acabam. Você quer ver? Olha aqui, significado da palavra propósito, aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Então, se Deus te colocou no lugar do propósito, é porque Ele quer fazer que você faça o quê? Alcance. Que você faça o quê? Chegue. Que você tenha vitória. Se Deus te colocou no lugar de um propósito, se prepara. O diabo sabe que Deus te plantou ali para você arrebentar, para você vencer. Então, meu amigo, as propostas não vão parar de chegar. As propostas vão pocar, como diz o capista. E vai vir de tudo quanto é tipo de gente. Eu vou te falar aqui, vou dando. O Espírito Santo vem comigo. A palavra de Deus diz em Jó que a proposta de Jó veio dentro da sua própria. Quando a mulher disse: abandona o teu Deus. A proposta de Davi foi quando em 1 Samuel 17 Saul perguntou: quer usar a minha armadura? A proposta de Abraão foi: desce e vai para o Egito.
proposta você tem recebido nesses últimos dias? E aí, irmãos, existem algumas facetas que o diabo percebe quando você está gostando da proposta: insatisfação, cara feia, bico, revolta, contestação. O diabo diz: está dando certo minhas propostas. E tem gente que Deus manda dizer: você está quase aceitando, hein? Você está titubeado. Você nem ia vir no culto hoje. Você não ia nem botar o pé aqui por causa da proposta. O diabo tem trabalhado na tua mente dizendo: sai disso, larga isso, para com isso. Só se não é Deus que está falando aqui. É muito fácil identificar quando nós estamos no lugar do propósito. É fácil. Sabe como é fácil identificar, pastora? Quando eu estou no lugar do propósito, é quando eu não paro de receber o quê? Sair do lugar do propósito, as propostas imediatamente fazem o quê? Acabou. Não tem mais. Vou te provar na Bíblia. Olha aqui. Observe Adão. Eu já estou terminando. Observe Adão. Enquanto Adão está no jardim, que era o lugar do propósito, as propostas chegam. Adão está onde, igreja? Aonde Adão estava? E o jardim era o lugar do quê? As propostas não param de chegar. Adão sai do jardim. Me mostra na Bíblia que o diabo voltou a tentar ele. Cutuca teu irmão. Fala assim: quer acabar hoje com a quer acabar hoje com as propostas, com a angústia, com o peso? Fala assim: sai do lugar do propósito. A proposta acaba na hora. Sai. Pastor, eu pensei que ia acabar com as propostas orando. Não! Você só acaba com proposta saindo do lugar do propósito. Sai. Está o obreiro na obra. O obreiro está na obra, fazendo a obra. O couro está o quê? Já viu isso? Eu já vi isso muitas vezes. São 27 anos caminhando. O obreiro está onde? Está fazendo a obra. O couro está o quê? A missionária está na obra. O couro está o quê? O evangelista está na obra. O couro está o quê? O pastor está na obra. O couro está o quê? É luta, é dificuldade, as portas fechadas, a mulher se levanta, o marido se levanta, o vizinho se levanta, o cachorro persegue ele na rua querendo pegar ele. É tudo uma batalha. Mas ele entregou um ministério. Você vê o obreiro tendo paz, a missionária comendo bem, as portas se abrindo. É mentira? Diz para mim que é mentira. Aí a pessoa vai dizer: estou vivendo o meu melhor momento. E o diabo está dizendo: venci mais um. Que é isso que o Senhor está dizendo? Deus não nos chamou para ter paz. Ele disse em Mateus: eu não vos chamei para ter paz, mas eu vos chamei para ter espada. Espada. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada, a justiça. O que é que Jesus está dizendo? Vai ter guerra, marido e mulher, filho e esposa, filho com filho. Está escrito na Bíblia. Então, se a tua esposa se levanta com você, porque você está na obra, agradeça. Você está no lugar do propósito. Você está no lugar certo. Saia do lugar certo, para ver se o tratamento não muda.
Hoje é guerra. Sai do lugar do propósito. Se não é bolo na mesa, cafezinho na mesa, meu amor para lá, meu amor para cá, aconchego daqui, aconchego dali. Aí o diabo diz: o problema é que você está na obra, o problema é que você está na guerra, o problema é que você está botando a mão no arado. Aí quem não tem base daquilo que está vivendo vai dizer: eu vou abrir mão então, pô. Eu quero ter paz. Ai, ai, ai. Você entende que tem muita gente hoje morrendo espiritualmente porque não entende isso? Você consegue entender isso ou não? Que tem muita gente abrindo mão daquilo que Deus tem com ela porque não entendeu que ela está no lugar do propósito. E a hora que ela sai do lugar do propósito, as propostas vão acabar. Pastor, me prove mais. Fala assim: pastor, me prove mais. Agora, dá uma pedrada logo no inferno. Observe Judas. Enquanto Judas caminhava com Jesus, as propostas não paravam de chegar. Sabe por quê? O diabo tinha dois alvos. Digo, o diabo tinha dois alvos. O primeiro era Pedro. O segundo era Judas. A proposta veio para Pedro. Jesus entrou e intercedeu. Pedro, Satanás quis te peneirar, mas eu intercedi pela tua vida. Aí o diabo falou: então eu vou em Judas. E por que Jesus intercedeu pela vida de Pedro? Porque Jesus tinha 500 discípulos. Dos 500 ele tinha 70. Dos 70 ele tinha 12. Dos 12 ele tinha 3. Dos 3 ele tinha 1. Para a sorte de Pedro, Pedro era um dos 3. Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais... Você já entendeu? Quanto mais perto de Jesus eu estou, mais Ele me protege das propostas de Satanás. E por que Judas cedeu às propostas? Porque já estava longe de Jesus. Mas observe, segundo a palavra de Deus, Judas ele pega as 30 moedas. E o interesse das 30 moedas de Judas é comprar um campo. Ai. A proposta de Satanás: eu te dou o que você sempre sonhou, no lugar daquilo que Deus sonhou para você. Campo fala de lugar gramado, fala de conforto. Te dou conforto para que você não tenha que morrer junto com esses apóstolos. Ai. Aí Judas aceita: me dá 30 moedas, eu entrego o propósito nas mãos de vocês. Com 30 moedas, Judas entregou o propósito. Me diz na Bíblia que as propostas continuaram. Acabou ali. E sabe o que aconteceu, pastora? Judas, ele vai se matar com as próprias mãos. Por quê? Porque se a tua vida perde o propósito, você entende que não tem mais motivo para estar vivo. Eu vou até tomar um suco aqui. Você não dá glória porque você não quer. Quer estar te confrontando. Sabe o que Judas vai fazer? Judas vai pegar as moedas e vai tentar devolver aos sacerdotes. Ai. Judas vai pegar a moeda e vai tentar o quê? Entregar. Sabe o que o sacerdote faz? Pega as moedas e joga em cima de Judas. E fala assim: está aí a recompensa por abrir mão do propósito.
As propostas fizeram o quê? A proposta pode até trazer a sensação da conquista. Olha essa frase. A proposta pode até trazer a sensação da conquista, porém não da realização. Quando você aceita uma proposta fora do lugar do propósito, você se sente até, você fala, conquistei. Por quê? Porque a proposta inicialmente vai te dar uma sensação de bem-estar. E você vai pensar, a escolha foi certa. Só que isso dura pouco tempo. Por quê? Porque o diabo não vai deixar você sentir falta do propósito. Ele não vai deixar você sentir falta da tua atividade. Ele não vai deixar você sentir falta do cargo, daquilo que você fazia. Aí você vai dizer, eu estou bem onde eu estou. Provérbios capítulo 1 está escrito isso. A proposta pode trazer a conquista, mas não a realização. Existem muitas pessoas infelizes em lugares de conquistas, pois aquilo que ela conquistou não a deixou realizada. Tem gente que passa anos lutando para conquistar algo. Já viu? Quando conquista, parece que ainda tem o quê? Um vazio. E por que o vazio? Porque ela conquistou e não se realizou. Eu estou falando com pessoas nessa noite que conquistaram, mas não estão realizados. Ei, é igual, por exemplo, um pai, um marido, que ele quer conquistar o amor da esposa. Porém, no meio do caminho, a esposa e ele conquistam uma casa. Ele conquistou a casa, mas não está realizado porque a esposa não ama. O cara jogou na Mega Sena achando que a felicidade estava em ganhar no dinheiro. Ele ganhou o dinheiro, conquistou, mas percebeu que não está realizado. O jovem brigou com todo mundo, saiu da obra para namorar. Namorou, mas não se sentiu realizado. Ele conquistou o que ele queria no momento, mas não se realizou completamente. Tem pessoas que fazem 8 anos uma faculdade, terminam e dizem, agora eu conquistei, mas não se sentem realizados naquilo que faz. A pergunta que eu quero te fazer: você se sente realizado naquilo que você está fazendo? Ou você se sente satisfeito? Ou você sente que é uma conquista? Busque sempre o propósito, pois ele foi definido por Deus. Eclesiastes 3. O sábio vai dizer, existe um propósito para todas as... E quem criou o propósito? Quem criou o propósito? E por que Deus criou o propósito? Porque lá em Gênesis está escrito, em que ele olhou para um espelho de água, a qual embaixo desse espelho estava tomado por lodo, e lama, e barro. E ele olhou para a direita e disse, façamos o homem a nossa imagem. A nossa imagem. E por que Deus criou o propósito? Se Deus mandou fazer a gente a mais semelhança dele, porque Deus conhece aquilo que nos trará satisfação. Deus sabe quando eu estarei realizado.
Você entendeu? Olha o que Jesus disse para os discípulos: vocês são o sal da terra. Como é que Jesus tinha tanta certeza que eles eram o sal? Porque o mesmo Jesus que falou para ele, vocês são o sal, foi o mesmo que em Jeremias disse: eu te conheço, quando você não era nem nascido. Olha para o lado, fala para essa pessoa: então, se Deus te conhece e sabe o que está fazendo, quem é você para dizer que tem que sair do lugar do propósito? Agora, significado da palavra proposta: condição que se propõe a fim de chegar a um acordo. A proposta é um acordo. A proposta é o quê? E qual era o acordo de Satanás com Jesus? Não precisa ir para a cruz. Olha aqui para mim, eu estou falando de Bíblia, gente. Quando Jesus vai chegar para os discípulos e Pedro está à direita dele, ele vai chegar assim e vai falar: é necessário que eu venha padecer na mão dos homens, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado. Pedro pega na mão de Jesus na hora, porque o diabo enche Pedro, e Pedro vai dizer: mestre, não faça isso. Só que Jesus definiu que a proposta ainda estava de pé, e ele vai dizer: para trás de mim, Satanás. Não adianta usar os meus amigos, não adianta usar alguém que é íntimo de mim para dizer que eu não tenho que fazer o que eu fui chamado para fazer. Ah, pelo amor de Deus, igreja. O diabo encheu o coração de Pedro para poder impedir Jesus de lugar para da onde? Da proposta. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, porque o diabo pode encher uma pessoa que dá legalidade. E se ela dá legalidade, ele enche mesmo dizendo: sai fora do lugar do propósito. Do propósito. O propósito de Jesus que era a cruz. E o diabo queria que Jesus não fosse para onde? Aí ele vai levar, olha aqui, a proposta é revelada na terceira tentação. Você já ouviu uma mensagem dessa em Mateus 4? Ele pega e leva Jesus aonde? Pináculo. Olha para mim. Ele não foi nem bobo de levar Jesus dentro do templo. Porque se ele leva Jesus dentro do templo, a presença do templo queimava ele. Ele falou: então vou levar em cima. Não vou levar dentro, vou levar em cima. Jesus leva aonde? O diabo leva Jesus aonde? No pináculo. Era um lugar extremo, em cima do templo. Como não foi suficiente, ele pega Jesus e vai para um lugar mais alto ainda. E ele fala assim: olha tudo isso aqui, tá vendo? Esposa quietinha, filho quietinho, vida financeira dando certo. Tá vendo isso aqui? Porém, tem as ilicitações. Um cartão que você vai passar de um cliente vai pegar mais do que tem que pegar. Uma mentirinha que você vai ter que contar. Um negocinho bobo, um acordozinho. Esses dias eu estava ajeitando a documentação da igreja. Sabe quanto? R$2.000 para ajeitar. E eu falei: misericórdia, Jesus. Aí vem uma proposta diante do meu Senhor. Eu quero morrer em cima desse altar se eu estou mentindo. Pastor,
tem como o senhor pagar menos. É só o senhor fazer uma formulação dizendo que nesses anos a igreja não teve movimento. O senhor não vai pagar 2.000, o senhor vai pagar 150 e poucos reais. Eu vou revelar para vocês, igreja. E se tu não sentir o temor de Deus que eu estou sentindo aqui agora, porque tu está longe, está desviado, na hora o diabo vem no pé do meu ouvido e diz: é bênção, é Deus te abençoando, porque você vai poupar. Você vai poupar R$1.900, R$1.800. É bênção. Do outro lado, Jesus disse: esse documento fará você comprar o terreno da igreja. Se você aceitar a proposta, você perde o propósito. Eu falei: meu irmão, eu pago os 2.000, mas não aceita a proposta. Eu cheguei em casa chorando e falei com a minha esposa: minha filha, vai dar certo. Porque, meu filho, o diabo vem me apresentar uma proposta, e se tem proposta é porque ele sabe que tem propósito. Tem propósito, igreja. Fala comigo: sempre existirá propostas no lugar do propósito. Você vai botar essa hashtag lá hoje. Aí, olha aqui que o diabo fala, pastor. Eu estou terminando, igreja, tenha paciência. Olha o que o diabo fala. Está vendo isso? Você não veio à terra para conquistar isso? Olha para mim, igreja. O motivo de Jesus estar na terra era porque Jesus queria conquistar o quê? A humanidade. As propostas não vai vir em cima de algo que você não quer. A proposta vai vir em cima daquilo que você mais deseja. Aí ele diz: olha, está vendo isso aqui? Tudo isso eu te darei. Se você vê a frase, quando tem tudo isso eu te darei, tem uma vírgula. Aí eu gosto demais disso aqui. Olha lá, eu até dividi. Tudo isso te dá. A frase para. Por quê, pastor? Porque o diabo não poderia revelar para Jesus as consequências da proposta. Que isso, gente? Ou você acha que o diabo vai te fazer uma proposta e vai dizer: se tu aceitar eu te arrebento todo, se tu aceitar eu te mato, se tu aceitar eu roubo teu casamento, se tu aceitar eu roubo teu ministério, se tu aceitar eu te jogo no mundo? É isso? Tu acha que vai vir assim? Ele vai dizer: tudo isso te dá. Há um silêncio. Jesus, aí eu vou conjecturar. Jesus com aquele olho como chama de fogo. É o quê? Tudo isso eu te darei. Qual é a consequência? Tudo isso eu te darei. Qual é a consequência? Você não faz nada sem receber em troca. Qual é a consequência? Se prostrado me adorares. Lê Bíblia comigo. E Satanás subiu ao céu e desejou em seu coração: erguerei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Por que acima? Porque se eu estiver acima dele, ele vai ter que me adorar. Eu te dou tudo isso
se você prostrado me adorar. E eu termino aqui, irmãos. O diabo sabia que o propósito de Jesus o levaria à cruz, e na cruz ele seria derrotado. A cruz é o símbolo máximo da renúncia. Ai. Depois que Jesus vence Satanás no deserto, ele sai do deserto, João. E quando ele sai do deserto, ele reúne os seus discípulos e diz: aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Aquele que quiser vir após mim. A revelação aqui, ó. Faz assim, ó, vai. Ó, fala assim, ó. Maravilha. A palavra após significa depois. A palavra após significa o que, igreja? A palavra após significa o que, igreja? A palavra após significa o que, igreja? Ele diz: aquele que quiser vir o que? Depois de mim. Por que Jesus diz depois? Porque ele quer dizer: no deserto eu rejeitei a proposta, renunciei à minha vontade. Se vocês quiserem me seguir e quiser vir depois de mim, faça o quê? Negue-se, nega a proposta. Cutuca esse crente que está do teu lado e fala: nega! Não diga bem alto, sacode ele. Me ajuda em nome de Jesus. Fala assim: nega a proposta. Fala: a resposta é não. A resposta é não. Não, eu não vou aceitar a proposta de Satanás. Terminando, hein? Agora me mostra que Satanás estava com Jesus no Gólgota. Se ele não sentir presença de Deus, quer tirar o terno, hein? Me mostra na Bíblia que Satanás estava no Gólgota. Se Satanás não estava no Gólgota, onde ele estava, Rafael? Eu te falo. A profecia de Jó se cumpre. Só um entendeu já está sentindo a presença de Deus. A profecia de Jó se cumpre. Qual? Em breve ele se levantará. Para fazer o quê? Para fazer o quê? Para fazer o quê? Por que Satanás não estava no Gólgota? Porque ele já porque ele já estava com a mão na cabeça dizendo: ai! Ele se levantou, ele recusou, ele foi até o final. Quem é que vai até o final? Levanta a mão. Quem é que vai até? Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Quem é que vai até o final? Abre a boca para dar glória. Vou dar mais 5 segundos para o sonoplasta. Mais 5. Obrigado, Jesus. A palavra Gólgota significa o quê? Monte da Caveira. Por que Monte da Caveira? Porque segundo alguns historiadores, o formato do Gólgota é o formato de uma cabeça. O formato do Monte Gólgota é o formato de uma. Então eles chamam o Monte Gólgota
do monte da caveira, da cabeça da caveira. Eu vou dizer de novo, irmãos. Segundo historiadores, a palavra Gólgota significa monte da cabeça da caveira, aonde Jesus foi crucificado. Aonde Jesus foi crucificado. E a cruz parecia o quê? De cabeça para baixo. Então no monte, aonde parecia a cabeça de uma caveira, quando quando a cruz foi cravada, é como se o que, igreja? A espada, a justiça fosse cravada na cabeça. Ali Jesus teve a vitória completa. Ali ele teve a vitória completa. Que é isso, Jesus? Não faz isso comigo, Jesus. Ei, aonde Satanás estava? Estava com a cabeça ferida. Aí Jesus aproveita que ele está ferido. Jesus morre, Sonara, e desce no Hades. Vai lá falar com agora. Ele não quer falar com o diabo agora. Ele quer falar com a morte. Não é você que diz que devora a vida de todos os homens? Aí ele libera. Ó morte, aonde está o teu arguilhão? A morte, que já não é mais valente, eu te dou a chave. Leva. E então está escrito lá em Apocalipse. E Jesus tomou a chave. E Jesus tomou o quê? A chave. Me dá. Me dá. Você não tem mais autoridade. Me dá a chave. E a partir daquele dia, irmãos, o homem que estava condenado, o homem agora tem vida. Por quê? Porque o homem rejeitou a proposta. Fica de pé, igreja. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Oh, glória. Aleluia. Apaga as luzes para mim. Fecha os olhos, igreja. Eita, meu Pai. Aleluia. Ele levou, irmão. Só Ele, irmãos. Mais ninguém. Deus Pai o abandonou. Cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou. A morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande Levante as suas duas mãos aí. A morte onde estás? O Rei ressuscitou. Vai, igreja! Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltá-lo é. Pra sempre adorá-lo é. Pra sempre ele vive. Ressuscitou.
estremeceu, Canta o aí. sepulcro se abriu. Dá um brado, igreja. Nada vencerá, se